Segunda Reis, capítulo 10. Examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Versículo 23. O extermínio da casa de Acabe teve o seu cumprimento pelas mãos de Jeú. Usando de astúcia, tramou a morte dos 70 filhos de Acabe e dos adoradores de Baal. Ao ajuntar estes últimos na casa de Baal, vimos que Jeú examinou bem o lugar e certificou-se de que entre eles não houvesse algum dos servos do Senhor. Seus homens já estavam a postos para ferir os servidores do Deus pagão. A ordem foi clara: entrai, feri-os, que nenhum escape. O cuidado que Jeú teve nesse episódio, Deus tem para com os seus filhos. Eis o clamor divino que rapidamente se avoluma. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Mas retirai-vos de onde? Da grande Babilônia, morada de demônios. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Interessante é que o que Jeú teve o cuidado de não acontecer aos outros, não evitou que ocorresse com ele mesmo. Ele exterminou de Israel a Baal, contudo, não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. O coração de Jeú estava dividido. Ele dizia amar a Deus, mas a lei de Deus não estava em seu coração. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Amar a Deus consiste em obediência e fidelidade. Ele não nos criou para guardarmos a sua lei. Ele criou a lei para ser uma bênção para nós. Ela não salva, mas aponta para a nossa necessidade de um Salvador. Os salvos possuem duas características básicas: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. No Salmo 1, o salmista faz uma diferença entre os justos e os ímpios. Ele enfatiza no primeiro versículo de que os justos não compartilham das ações dos ímpios, e no versículo seguinte diz que o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Meus amados, eu poderia citar inúmeros outros textos a respeito da lei de Deus e o desejo do Senhor de que sejamos fiéis à sua palavra para a nossa própria felicidade. Mas já temos visto isso desde o livro de Gênesis. Quando Deus criou suas leis, foi com o único e exclusivo objetivo de nos fazer felizes. Por isso que o Salmo inaugural diz: bem-aventurados. Um pregador certa vez falou: na verdade, nós não guardamos os 10 mandamentos, os 10 mandamentos que nos guardam. Porque quem segue o caminho traçado pelo Criador é verdadeiramente feliz. Podemos até realizar obras de Deus, como fez Jeú, mas se nelas não estiver o zelo de andar de todo o coração na lei do Senhor, de nada adianta. Quando Cristo orou por nós, Ele não pediu que o Pai nos tirasse deste mundo. Não disse que precisamos nos afastar de todas as pessoas, mas disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João capítulo 17, versículo 15. Entendem, meus irmãos, não temos que nos isolar do mundo, mas fugir do mal. A Bíblia deixa bem claro que se não sairmos de Babilônia, do templo moderno de Baal, seremos participantes de seus flagelos. Estamos envolvidos em um grande conflito cósmico e necessitamos fugir do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Jeremias capítulo 51, versículo 6. A salvação é individual. Examinai e vede bem é um recado a cada um de nós. Que lugares andamos frequentando? Que tipos de amizade estamos cultivando? Que tipo de conversas andamos participando? Que testemunho temos dado? No meio de tantas mortes e de uma nação que corrompeu os princípios divinos, uma luz apareceu através de Jonadab, descendente de Recabe,
mostrou-se fiel e foi reconhecido por Jeú como um legítimo adorador de Jeová. Lealdade que seria transmitida de geração em geração e se tornaria em modelo de fidelidade anos mais tarde. Os recabitas tornaram-se um dos maiores e mais fortes exemplos da verdadeira educação, quando um lar é edificado sobre o sólido fundamento das Escrituras. Jeremias capítulo 35, versículos 8 ao 10. Há um abismo de diferença entre justos e ímpios. Se assim não fosse, não existiria pecado. E se não existisse pecado, para que um Salvador? Percebem que o terrível engano em pensar que a lei de Deus foi revogada anula o sacrifício de Cristo? A edificação da vida cristã não depende do que fazemos, mas do que permitimos que o Espírito Santo faça em nós. Que o Senhor nos ajude e nos conduza para que, quando voltar, estejamos fora de Babilônia e dentro do aprisco do bom pastor. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, justificados por Cristo. O quarto mandamento do Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, é um convite do Criador para que desfrutemos de sua bênção, descanso e santificação. Leia também Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2 e Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. Aproveite este dia para fazer um passeio contemplativo em meio à natureza e fazer o bem a quantos o Senhor colocar em seu caminho. Rosana Garcia Barros.